Olá, seja bem-vindo ao canal Viva Audiobooks. Todo o conteúdo aqui é feito com carinho para te abençoar. E se você gosta de conteúdos assim, se inscreva. Deixe like, comente e divulgue em suas redes sociais. Com certeza você está nos abençoando de volta. Se deseja honrar o autor do livro, recomendo que compre essa obra impressa para você, ou abençoe alguém. Desejo que esse conteúdo faça algo muito bom em seus conhecimentos e em sua vida. Deus abençoe a você e toda a sua família. Vamos ao conteúdo. O julgamento de Deus e o grande trono branco. Por Paul David Washer. É sempre um grande privilégio estar aqui hoje e pregar, compartilhar a palavra de Deus com vocês. Quero que vocês abram suas Bíblias no livro de Apocalipse 20:11. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. 12 vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. 13 deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. 14 a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. 15 aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Vamos ao Senhor em oração. Pai, que fardo! Pai, fale através de tua palavra hoje. Através da minha fraqueza, ó, venha como vento norte e sopre neste lugar. Venha como vento, do sul, e do oeste e do leste. Venha, vento de Deus e sopre neste lugar. Traga estas verdades para a casa de teu povo e daqueles que não são teu povo. Traga estas verdades para casa. Pai, nos ajude, fortaleça-nos, e seremos auxiliados no nome de Jesus. Amém. O poder dessa passagem que está diante de nós é absolutamente impressionante, e o amor exigido para pregar isso é mais do que eu tenho. Veja, nos tempos de hoje onde um homem fala sobre coisas maravilhosas, sensacionais e grita, paz, paz. Mas não há paz, às vezes, nós somos convocados, de certa forma, a estragar a festa de todo o mundo e dizer pare de berrar, de gritar. Pare, pense por um momento sobre o fim dos seus dias, para onde você está indo, no que Cristo realmente diz na totalidade da sua palavra. Como podemos estar tão frequentemente inclinados somente a nos entregarmos, a sermos tão dirigidos a essas coisas que mais satisfazem a carne e recusamos olhar o trem que está vindo? Sim, pode ser um trem devagar, mas é um trem, e é um trem pontual, e está vindo, o dia no qual todos os homens estarão nus perante Deus. Todos. Como geralmente digo, não vou perder meu sono à noite, porque você não tem autoestima. Não vou perder meu sono à noite porque seu talão de cheques não está equilibrado ou você não consegue competir com seus vizinhos. Homens de Deus perdem o sono à noite por causa disto, da realidade disto que está diante de nós, que é mais realidade do que qualquer um possa provar, tocar, cheirar ou sentir nesta manhã, a realidade do julgamento de Deus. Agora, primeiramente ele começa dizendo, então. Literalmente no grego isto é. E o que João está fazendo é referir este texto ao que o precede o julgamento. Deus, de uma vez por todas, está colocando um fim ao diabo e todo o seu trabalho e ele está fazendo isso de forma a limpar a sua criação, e preparar uma nova criação. Agora, não há nada em si surpreendente nisso até que você acompanhe com os versículos que se seguem, e é isto. Ele está ligando este texto de volta à purificação da criação e ele está basicamente dizendo isto, em ordem para o novo céu e a nova terra que sucedem. A criação precisa ser purificada do grande inimigo, o diabo. E após ele derrubar o diabo, então ele se volta a outro inimigo, o homem. Antes que a criação possa ser trazida à renovação, santidade e retidão, deve haver um julgamento, e depois desse julgamento, a maior parte das pessoas serão arrastadas ao inferno, por um único propósito, para abrir caminho para o que Deus planeja fazer em seu Filho Jesus Cristo. Agora, se você recorda a história de Ebenezer Scrooge, ele teve um tipo de experiência extracorpórea, é tomado por um anjo e visita muitas famílias, e ouve pessoas falando, embora elas não pudessem vê-lo. E ele vem sobre esta casa e ele ouve pessoas reunidas dizendo coisas terríveis sobre um certo homem.
Essas coisas terríveis as quais estão dizendo chegam a fazê-lo sentir pena do homem mesmo não o conhecendo. Então subitamente o nome de Ebenezer é chamado e Ebenezer percebe que essas pessoas estão pensando essas coisas horríveis sobre ele, dizendo coisas horríveis sobre ele. Agora, venha comigo por um segundo aos conselhos de Deus, uma grande discussão ocorrendo e você ouvindo como se fosse uma mosca na parede, Deus dizendo, antes que nós possamos trazer nossos novos céus e nova terra. Nós precisamos livrar a criação do vil, do ser desprezível ser que contaminou tudo isso. E as palavras de Deus falando desse jeito causam em você um tremor, então subitamente você ouve seu nome. Ele está falando de você. Até que ele possa trazer a nova criação, os novos céus e a nova terra, ele precisa livrar a criação de todas as coisas que a contaminam, e seu nome é chamado. Eu quero que você saiba que seu nome é chamado se seu nome não foi encontrado na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Eu sei que estas coisas são horríveis. Eu sei que você provavelmente nunca as ouviu, mas você precisa ouvi-las. É realmente terrível. E continua. E João, quando ele está envolvido nessa visão que ele teve, diz, e vi um grande trono branco. No grego isso revela-se de uma maneira um pouquinho diferente. Ele disse, eu vi um trono. Eu vi um trono. E a ordem do grego é muito importante. Ela dá supremacia e preeminência ao trono acima de todas as coisas. Ele diz, eu vi um trono. Uma das maiores necessidades dos crentes de hoje, para você e para mim é ver um trono. Isaías precisava ver um trono. Quando o rei Uzias morreu, ele viu o Senhor assentado em um trono. Ezequiel tinha necessidade de ver um trono. Jeremias tinha necessidade de ver um trono. Ezequiel especialmente, tinha necessidade de ver um trono. Você tem necessidade de ver um trono. Crente, você tem necessidade. Há um Deus e ele redimiu você, mas esse Deus que redimiu você é seu Senhor, assentado em um trono que é tão imenso, tão grande, que tudo desaparece comparado a ele. Você precisa ver o trono, quando estiver pensando em fazer coisas do seu próprio jeito. Mas também precisa ver um trono quando faz coisas à maneira de Deus e tudo vem contra você. Você precisa ver um trono. Mas não crentes também, aqui hoje, precisam ver um trono não como uma bênção, nem como um apoio, mas como um alerta. Um dia você estará diante desse trono e será julgado perante esse trono em perfeita justiça. Agora ele segue e ele diz, primeiramente há algo aqui que eu quero esclarecer bem. Este trono sobre o qual Deus está é um trono de soberania. Demonstra seu poder e seu governo sobre todas as coisas. Mas você precisa entender que esse trono sobre o qual Deus está assentado é o trono do julgamento. Em Romanos 14, ele é chamado de Tribunal de Cristo. Em 2 Coríntios 5 é chamado de Tribunal de Cristo. É muito interessante em nosso texto aqui que a palavra em 2 Coríntios referente ao trono do julgamento de Cristo é a palavra, Deimá. E ela diz que quando Cristo estava sendo julgado por Pilatos ele estava de pé diante de Deimá, o trono, o assento de julgamento de Pilatos. Mas não é incrível que aqui tudo é revertido? Agora Pilatos estará de pé diante do trono do julgamento de Cristo. Como você acha que ele se sentirá nesse dia? Quando tratou Cristo como se fosse nada. Ele usou Cristo para negociar com Herodes. Ele negociou Cristo como se fosse nada e agora Pilatos ficará de pé diante de Cristo. E você diz, ó, pobre Pilatos. Não, meu amigo. Pobre de você, porque talvez você tenha feito o mesmo. Você julgou Cristo. Você ouviu o Evangelho várias vezes, mas livrou-se enganosamente dele. Você rejeitou. Ou você tomou Cristo para si como uma espécie de modinha, o bastante de Jesus para se fazer religioso. Mas você não entende. Do jeito que você vê Jesus agora você está julgando-o. Do jeito que você está servindo Jesus você está julgando-o. Não é apenas sobre desobediência. É sobre o modo que você vê Cristo e o modo como trata Cristo. Continua. Este trono é um grande trono. A palavra usada no idioma grego é megas, do qual temos mega, significa algo grande. A palavra pode ser traduzida como aparência, dimensão, massa, peso, área, extensão, força, nível, eminência, estima, virtude, autoridade e poder.
Qualquer coisa resumida na palavra grandeza é encontrada no trono de nosso Deus e no trono do julgamento, diante do qual você ficará de pé. Esta grandeza é também manifesta no fato de que, bem, o escabelo dos pés dessa coisa, o escabelo é a terra toda. Ouça o que as Escrituras dizem. Isaías diz: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, e a terra o escabelo dos meus pés. Isaías 66, 1. Nunca houve um rei na face da terra que fosse dono de um continente inteiro e o manteve. Grandes reis diante dos quais tremeríamos, e a maior parte do mundo tremeu, mas eles nem mesmo possuem uma parte da terra. E, no entanto, esse rei diante do qual você ficará de pé, este rei que vai julgar você tem tão grande seu trono, que ele coloca seus pés nesse planeta. Ele coloca seus pés aqui. Então, quão grande é seu poder? Quão grande sua autoridade? Quão grande é este diante do qual você ficará de pé? Uma outra coisa que conta sobre a grandeza deste trono é esta. Agora, João está envolvido nessa visão. Eu quero que vocês pensem sobre isto. João está envolvido nessa visão, e ele diz: eu vi um trono. Apocalipse 20:11. Mas você não sabe que havia quase um infinito número da humanidade em pé diante desse trono. Um mar, oceanos de homens tão amplo quanto os olhos podem alcançar. Mas João não percebeu nenhum deles. Você vê. Ele não reparou nenhum deles porque o que estava sobre aquele trono é tão grande que faz todo o mais desaparecer, totalmente e completamente desaparecer. Não é surpreendente quanto valor os homens colocam sobre homens, e quão importantes somos uns aos outros. Mas, quando Deus inteiro e finalmente revela a si mesmo, todos nós total e completamente desaparecemos. Pode imaginar. Você luta com orgulho. Você precisa da visão do trono de Deus. E todo orgulho se dissipa e desaparece. Outra coisa sobre este trono que eu quero que você veja, é grande, devido àquele que se assenta sobre ele. Ouça o que as Escrituras dizem. Elas dizem que ele é o Eu Sou, o Alfa e Ômega, o Ancião de Dias, o Deus Eterno, o Deus Invisível, o Deus Bendito, o Poderoso, o Santo, o Deus Justo, o Deus dos Deuses, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Possuidor dos céus e a terra, o Bendito e único Soberano, o Legislador, o Juiz de toda a terra. Ele que tem de ser temido, a Bíblia diz, ele que tem que ser temido. Nabucodonosor disse isto: mas ao fim daqueles dias eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, e tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno, e cujo reino é de geração em geração. E todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra, não há quem possa estorvar a sua mão, e lhe diga: que fazes? Daniel 4:34-35. Este é o Deus da Bíblia. Uma das razões pela qual eu estou pregando, é esta mesma coisa que aconteceu a Nabucodonosor. Ele disse: levantei os meus olhos ao céu, e tornou-me a vir o entendimento. Aqueles de vocês que possivelmente não conhecem o Senhor, tudo o que veem é a terra. É o seu padrão, a base na qual você julga tudo mais. Você precisa olhar para o céu para que sua razão possa retornar a você. Você precisa olhar para as coisas eternas e perceber o que está acontecendo. Você acha que eu daria minha vida por poesia? Isto não é poesia. Isto é realidade. Isto é o que vai acontecer. É a coisa mais certa que vai acontecer. E aqueles de nós que são crentes, sim, nossos corações estão renovados. Sim, fomos regenerados pelo Espírito Santo, mas nunca esquecendo disso, que cristianismo é um processo de santificação. Você pode se gabar durante todo o dia sobre ter um evangelho verdadeiro, e tenho muito orgulho de você o ter. Mas você ainda pode estar hipnotizado por este mundo, ser tirado do curso, porque você apenas enxerga as coisas deste mundo, as quais brilham, importantes para o homem hoje. Você precisa olhar para o céu. Você precisa ver o trono. Você precisa enxergar a realidade para que a razão possa retornar a você. Continua e diz que o trono é branco. É um trono branco. Quando você tem que falar sobre a justiça de Deus, você é deixado em aberto. Simplesmente não há palavras na linguagem humana. Primeiramente,
A mente humana não consegue compreender isso, e se não pode compreender, não pode comunicar isso porque nossa linguagem não é forte o suficiente. O brilho da brancura reluzente da justiça de Deus que nem mesmo os anjos podem parar diante dela sem cobrirem-se. E que aqueles anjos que estão na sua presença, os serafins, são chamados em Hebreus 1:7, de ministros labaredas de fogo, não estão queimando pelo seu próprio fogo, são apenas o reflexo deste glorioso, terrível, magnífico Deus e sua justiça. Esse trono que julgará você é branco, sem mácula, sem defeito. Não é de cor incerta. Acordos não serão feitos com você. Você será julgado pelo puro, branco, quente, santo caráter de Deus. Agora, quando vemos este trono, podemos entender muitas coisas sobre este trono no livro de Apocalipse, capítulo 20 comparando com o mesmo trono no capítulo 4. E eu quero que você o faça por um momento. Primeiramente, no capítulo 4 há algo vagamente dizendo sobre o aparecimento daquele no trono. Mas aqui você não tem aparência no todo. Não há nada aqui descrevendo Deus ou dizendo a você algo sobre Deus. Você quer saber por quê? Ouça-me, o maior julgamento que pode recair sobre um povo é quando Deus remove a revelação de si mesmo deles. Veja, você esteve sentado e sentado aqui, ouvindo poderosas, magníficas palavras sobre o Evangelho de Jesus Cristo, figuras desenhadas a você através da pregação dos atributos de Deus, de quem Ele é. Mas no dia do julgamento isso será tirado de você e você não verá nada lá. Não haverá revelação para se aprender, não haverá revelação para se acreditar. Acabou. Deus disse: eu me revelei a você, mas apesar de você conhecer a Deus, você não me honrou como Deus, nem me deu graças. Romanos 1:21. Se foi, você tateará no escuro, e você será entregue à eterna escuridão. Também não há arco-íris neste trono. No trono do capítulo 4 há um arco-íris. Não há arco-íris aqui. Um arco-íris representa a aliança de Deus, as promessas de Deus. O que ele diz a você? Durante todo o dia eu tenho estendido minhas mãos a um povo. Durante todo o dia, promessa após promessa. Eu me maravilho com Isaías 55, porque em Isaías 55 e 54 há promessas tão grandes que Deus faz ao povo mau, baseado na obra do Messias. No capítulo 54, baseado na obra do Messias, muitas grandes promessas foram feitas para que no 55 Deus tenha de convencer o povo de que isso é real. É tão bom para ser verdade, mas ele diz: não, isto é verdade. Eu prometo a vocês isto, isso, e aquilo. Tudo pelo meu filho, apenas venha. Mas eles não iriam. Mas no dia no julgamento não será dada a promessa. Não será feita aliança. Não serão realizados acordos nesse dia. Não há arco-íris. Também não há tronos menores aqui em Apocalipse capítulo 20. No capítulo 4 havia tronos também. Mas é Deus pelo comando que retirou qualquer outro trono. E Deus está dizendo: não. Estas pessoas tratarão a sós comigo. Não haverá anjos sentados sobre tronos para virem até minha porção e chamarem para dar-lhes uma palavra. Ninguém ministrará a eles. Não. Eu sou seu Deus. Eu falei para eles prepararem-se para se encontrarem com seu Deus. Eles não o fizeram. Agora eles têm que tratar a sós comigo. Do mesmo modo, nesse trono de julgamento não há coro angelical, não há canto de alegria, nem uma voz de satisfação para ser ouvida. Mesmo grandes criaturas, os seres viventes que param diante do trono clamando Santo, Santo, Santo dia e noite, continuamente, eles são retirados. Nenhuma palavra de encorajamento. Nenhuma esperança, nenhuma ajuda, nenhuma música. Música após música, nesta igreja, vocês têm ouvido e nessas músicas, promessa após promessa do poder de salvação de Deus em Jesus Cristo. Mas nesses dias todas as músicas serão detratadas. Não haverá nada para você ouvir exceto o silêncio do martelo de bater, julgado. Também não mais haverá relâmpagos ou trovões. Você diz: bem, isso é uma coisa boa. Não, não é. É uma coisa terrível. Deixe-me compartilhar com você. Por que esse homem sempre prega tão severamente? Por que ele está sempre dizendo coisas tão duras? Se ele diminuísse o passo um pouquinho, então haveria muito mais pessoas na igreja.
O que é com esses dizeres duros e palavras severas? Por que ele nos machuca tanto? Quero que você entenda que os trovões e relâmpagos eram avisos trovejando do Sinai. No dia do julgamento, quando Deus julgou Adão e Eva, você não percebe que esses julgamentos eram atos de misericórdia. Vocês viverão um mundo caído, e todo momento soarão, e cada vez que sofrerem sou eu gritando a vocês, caídos, caídos, deem a volta, se arrependam, venham e sejam salvos. Cada vez que uma mulher dá à luz sofrendo é Deus clamando, você está caído, você está caído. Volte para mim e seja salvo. Cada trovão, cada relâmpago do Sinai era, você não pode manter essa lei. Você precisa de um Salvador. Cada trovão e cada relâmpago na pregação, cada palavra dura é Deus dizendo olhe, isto é real. Mas aqui no julgamento de Deus é apresentado que o trovão e o relâmpago foram removidos. Não há mais necessidade disso, porque não há mais uma necessidade de avisos, porque você só alerta homens para correrem para promessas, mas quando não há promessas, então não há necessidade de aviso. Também não há 7 tochas representando o Espírito de Deus. Foi embora. O Espírito de Deus é o único meio pelo qual um homem pode ser salvo. Toda a graça e todo o conhecimento de Deus é comunicado aos homens através da obra do Espírito Santo. Mas aqui no dia do julgamento, o Espírito se foi. E sem ele, não há esperança de salvação. Também não há pavimentação celestial fazendo o caminho de volta a Deus e não há mar de cristal representando a paz de Deus. Se foi. Não há anjos voando com brasas flamejantes para selar o pecado da boca dos homens. Isaías 6,6, foi embora. E isso se foi porque agora não há mais um cordeiro, com a aparência de como se tivesse sido morto, porque esse que foi morto agora está assentado sobre o trono, julgando o mundo como Rei de Deus e Messias de Deus. E não há voz de trombeta dizendo, como no verso 1, sobe aqui, e mostrar-te-ei Apocalipse 4:1. Existe apenas uma voz de 2 gumes dizendo, e então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus 7:23. Você consegue imaginar? Não digo isso para seu mal. Não digo isso para pisar nos seus calos ou fazer vocês terem um dia terrível. Mas vocês têm que ver a seriedade de rejeitar Cristo. Naquele dia o próprio Deus dirá, vocês pisotearam meu filho. Vocês chamaram o sangue da aliança de impuro, como se fosse um sangue de porco. Vocês ofenderam meu espírito da graça. Apartem-se de mim, vocês praticantes de iniquidades. Isso vai acontecer. Isso vai acontecer. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Quem está assentado no trono? Bem, como eu disse, a Bíblia diz que Deus está assentado no trono, Deus Pai. A Bíblia também diz que Jesus seu Filho está assentado sobre o trono. É chamado de tribunal de Cristo, e o trono de julgamento de Deus, e aqui está o propósito de João. Não é delinear, ou dividir, ou ser específico. É simplesmente dizer isso, nesse dia vocês serão julgados pela completa divindade. Não será um filho de carpinteiro. Não será o manso e humilde Jesus. Não será um pastor com um recanto. Será Deus em toda a sua plenitude da divindade, cegando você com santidade e justiça. Também nós devemos notar isso, que aquele que está no trono está sentado. Apenas veja isso. Ele está sentado. O fato de Deus estar sentado sobre o trono representa uma liquidada, uma perfeita, soberania plena. Ele não está incomodado. Ele não está ansioso. Eles não o pegaram de surpresa. É um mundo que será pego de surpresa nesse dia, não Deus. Ele planejou isto desde toda a eternidade. Isso me lembra a passagem em Salmos 2, que diz, porque se amotinam os gentios, e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos as suas ataduras, e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Vivenda 1:4. Você imagina que no dia de julgamento, se cada criatura no inferno e cada criatura que já esteve na terra,
o lote inteiro de toda a criação, se levantasse contra o que está assentado no trono, eles não teriam a força do mais fraco dentre eles revoltando-se por si só. Seria como um ácaro batendo sua cabeça contra um mundo de granito. Este é o Deus com quem você deve tratar, cada um de vocês. Isso faz você ter medo. Se o sangue de Cristo não é sua esperança, deve fazer você ter medo. Agora o que diz no nosso texto, de cuja presença fugiu a terra e o céu. Apocalipse 20:11, a palavra fugiu vem do grego, foi o gol, que significa literalmente fugir para longe ou procurar segurança voando. Céus e terra por si só fazem tudo no seu poder para fugir para longe do que está assentado no trono. O estudioso luterano 6 diz, agora ouça este idioma. Essa é uma velha linguagem. Essa é uma velha linguagem sobre Deus, este trono tem um terrível ocupante. Quando foi a última vez? Bem, aqui você ouve. Mas, em outras igrejas, quando você ouviu que Deus é terrível? Este trono tem um terrível ocupante. Não há nome, nem imagem, nem forma, mas simplesmente uma terrível, misteriosa e composta presença, a qual pode ser nada menos do que única, inefável, indescritível, eterna divindade. Não há nada senão a clara presença da onipotência tão terrível que toda a terra e céus parecem fugir diante dele. Agora isto é muito comum na linguagem bíblica. Deixe-me dar-lhes alguns versículos em que Deus diz, quando eu ocupar o lugar determinado, julgarei retamente. A terra e todos os seus moradores estão dissolvidos, mas eu fortaleci as suas colunas. Salmos 75:2, 3. Os montes derretem como cera na presença do Senhor, na presença do Senhor de toda a terra. Salmos 95:7. É apavorante. Muitos homens gabam-se de sua grandeza. Eles vão derreter perante ele como uma pequena estatueta de cera diante de uma fornalha. Na noite passada minha esposa e eu estávamos assistindo um tipo de programa de aprimoramento de casa, e eles foram a um apartamento desses estudantes universitários e iam consertar seu apartamento. Um deles riu e disse, o que é isso? Eles disseram, bem, nós chamamos nosso apartamento de Templo de Jesus Veludo Vermelho. E eles tinham comprado em uma liquidação de jardim, ou coisa parecida a uma estátua de Jesus que tinha cerca de 60 centímetros de altura, coberta com veludo vermelho, com um pequeno espaço em seu. Era um cofrinho, onde se coloca dinheiro dentro. E eles disseram, é por isso que colocamos isso no centro do quarto e por isso que chamamos nosso espaço de Templo de Jesus Veludo Vermelho, um cofrinho. Não sei de qual deles eu devo ter mais pena, deles ou do tolo que no nome de Cristo fez essa coisa, pensando em como isso honra Jesus e o cristianismo. Mas ouçam isso. Você vai. Bem, é absolutamente nojento que alguém faça isso, mas, médico, cura-te a ti mesmo. Lucas 4:23. Você não sabe que faz a mesma coisa. Quão frequentemente eu faço o mesmo? Você não vê. Não entendendo quem ele é. Jogando, como Vance Avener costumava dizer, jogando bolinhas de gude com os diamantes de Deus. É uma coisa tocar em algo precioso para mim, estragar minha casa ou estragar minhas roupas. Pôr a mão no meu filho, é outra coisa. Ignorar meu filho, é uma outra coisa. É uma reação violenta. Este Deus ama seu filho, e quem tem tratado seu filho como um cofrinho de veludo vermelho vai derreter perante ele nesse dia. Agora, o que isso significa? Eu quero que você pense sobre algo. Imaginem que vocês estão sendo levados, jovens, idosos. Imaginem que estão sendo levados à sala do trono de Deus. E como você está sendo levado adentro e não consegue parar, eles fazem você ir. Enquanto você está sendo levado adentro, você vê os céus e a terra correndo em outra direção gritando, fuja, fuja, fuja da ira de Deus. Fuja do que está assentado no trono. Quem pode contemplar a sua presença? Os rios secam completamente diante dele e as montanhas derretem. E você, ácaro insignificante, está agora indo e encarando aquele do qual a criação foge em terror. E então você pensa sobre isso enquanto está marchando na multidão adentro, orgulhoso de todos os seus feitos. E, cristãos, isto é uma boa palavra a vocês, também. Orgulhem-se de todos os seus feitos e todas as coisas que têm, seus títulos e posse disso e daquilo.
Enquanto estiver marchando para dentro dessa grande sala, você vê tudo nesse mundo que não é eterno passando por você na direção oposta, em direção à destruição. Você será salvo, mas como pelo fogo. Tudo perdido. O que isso significa? Significa isto: e o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 João 2,17. A palavra aqui onde diz, o mundo passa, significa literalmente, pode ser também traduzida por, está sendo empurrado para fora. Todas as coisas que as pessoas esforçam-se muito para ter, as coisas que não vão durar, Deus mesmo agora, no julgamento, está empurrando-as para fora. E continua, ele diz agora na próxima fala, e vi os mortos, grandes e pequenos. Apocalipse 20:12. João diz, eu vi os necros. Isso é horrorizante. Eu vi, os necróis. Eu vi os mortos, fazendo referência a uma multidão inteira de pessoas. Ele os chama somente por um nome, os mortos. Eu os vi lá. 6 escreve, o grande e o pequeno, os grandes pecadores e os pequenos pecadores. Essa é a palavra que você precisa aqui. Não apenas os grandes. Não apenas Hitler, Mussolini, Fidel. Ele diz, eu vi os grandes pecadores e os pequenos pecadores, governantes e sujeitos, nobres, os instruídos e os ignorantes, os refinados e os vulgares, os civilizados e os bárbaros, imperadores e mendigos, todos da mesma forma estão lá. Nós não lemos sobre as túnicas brancas, linho sem mancha, sem trapaça, nada além de pecadores nus diante da nua majestade da entronizada onipotência esperando a eterna perdição deles. Agora, por que 6? Já 2 vezes que o lemos, mencionou-no. Há um conceito muito importante no julgamento. Eu não quero ser banal e espero que vocês não riam disso, mas vocês sabem que se fossem subitamente encontrados no meio desta igreja, neste momento, nus, vocês sabem a vergonha que teriam. Seria aterrorizante. Seria absolutamente aterrorizante. E você sabe que se você estivesse totalmente vestido e ainda assim tivesse que ficar perante Deus, e pegasse apenas o vislumbre de sua glória, ele cobrindo-o como uma roupa, você ainda assim ficaria aterrorizado. Olhem Isaías, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim! Pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Isaías 6, 1, 5. Isso foi apenas um relance. Isso não foi o que você vê aqui. Foi um relance, divinamente coberto e um homem protegido, um homem que além disso, era um santo, um cristão, redimido. E, no entanto, em tal presença ele pronuncia uma maldição sobre si, em hebraico. Agora imagine a majestade de Deus. Nenhuma proteção, nada parado entre você e a plenitude da divindade, e você parado lá, nu, não apenas fisicamente, mas todas as coisas imundas, podres, que você já fez descobertas diante do incêndio da santidade de Deus. Agora segue. Eu acho que a realidade mais devastadora aqui quando João diz, eu vi os mortos. Você não entende, não é? Este é o único momento em que você aparece na Bíblia. Esta é a única vez em que você é mencionado. Você não entende o que estou dizendo. João viu você. João viu seu rosto. Você estava parado lá. Eu ouço muitas pessoas dizendo, eu apenas gostaria, sabe, esses personagens que aparecem na Bíblia e estão lá na palavra de Deus e seus nomes são mencionados, quão glorioso isso deve ser. Aqui você está mencionado. A quem você acha que João estava olhando? Outra pessoa. Quando ele disse, eu vi, necróis. Quando eu vi os mortos, ele estava olhando diretamente na sua face. Esta é a grande multidão da humanidade, e você não está fora deste grupo. Ele vê você lá. Você não entende.
Este é você. Esta é a sua história. Você é Ebenezer Scrooge. É onde você está. Ele diz, eu os vi. Eu vi você. E diz que os grandes e os pequenos. Agorra quando grandes, e é a mesma palavra usada para descrever o trono de Deus, mas quando o grande é usado em respeito a Deus é em termos absolutos. Ele é grande. Mas quando a grandeza é relacionada a um homem é relativa, grande em comparação a outros homens, mas nada em comparação a Deus. Deixe-me ler a você a opinião de Deus sobre a grandeza do homem, um vapor que aparece por um pouco, e logo se desvanece, Tiago 4,14. Nem mesmo substância, apenas um vapor. Salmos 62,9. Certamente que os homens de classe baixa são vaidade, e os homens de ordem elevada são mentira, pesados em balanças, eles juntos são mais leves do que a vaidade. E enfim um dos meus eu não diria favoritos, mas é um texto que verdadeiramente, para mim, diz tudo sobre o homem. Deixai-vos do homem cujo fôlego está nas suas narinas, pois em que se deve ele estimar. Isaías 2:22. Deus está dizendo, o homem não é nada senão um nariz cheio de ar. E quando ele expira, ele não tem garantia de um outro. Ele também viu os pequenos. Esta palavra é a palavra da qual deriva a palavra em português micro, pequeno. Agora aqui há algo muito importante. Lá não havia neste mundo tantos grandes e poderosos pecadores simplesmente porque eles não tinham o poder à sua disposição para mostrar seu pecado. Nós temos os Hitlers e os Mussolinis e continuamente, os Stalins. E uma das coisas que acontece quando você compara a si mesmo com outro homem e você pensa, bem, eu não sou um pecador grande como ele é um grande pecador. Mas veja, aqui está sua falha. O nível no dia do julgamento não é do mais maligno homem que já viveu no planeta. O nível no dia do julgamento é o homem mais justo que já viveu no planeta. Há uma lógica entre nossos irmãos reformados, eles estão sempre dizendo isto que esses homens que serão julgados pela lei de Deus, que você terá um grande equilíbrio, e aqui será a lei de Deus e o homem será posto na balança e achado em falta. Eu tenho algo mais aterrorizante para você. Você está parado na balança e do outro lado não está a lei de Deus, está Jesus Cristo. A quem você irá compará-lo? Então aqueles de vocês que são pequenos pecadores, cuidado, porque essas pequenas raposas podem estragar uma vinha. E continua, e diz que eles estão, em pé diante do trono. Eu prego tantas vezes e literalmente, se não fosse pela graça de Deus, conhecendo que eu estou no mesmo lugar, e se não fosse pela minha esposa que tentou me ensinar um pouco de civilidade, eu iria literalmente sair por essa congregação às vezes e agarrar pessoas pelo dorso do pescoço e dizer, ao menos sente direito enquanto eu estou pregando a palavra de Deus. O pior em escolas cristãs. Eles só sentam lá, indiferentes, relaxados, dando a você um tipo de olhar de desdém. Eu quero que você saiba de algo. Você não estará andando desengonçado naquele dia. Você não estará indiferente naquele dia. Você não estará falando, rindo, passando bilhetes ou qualquer coisa do tipo. Você estará de pé diante do trono do julgamento de Deus. E se um músculo de sua bochecha se mexer, vai aterrorizar você que foi manchado. Mas saiba disso. Você foi manchado. Ele segue. Você estará de pé diante do trono de Deus e há algo que eu quero apontar aqui. Você sabe o que faz isso duplamente mais aterrorizador? É que você foi avisado. Você não tem desculpa. Você foi avisado. É o que faz disso mais assustador. Amós disse a você: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Amós 4:12. Jesus Cristo falou a você: e digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo, depois, não tem mais que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Lucas 12:4-5. Paulo disse a você: pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Romanos 14:10. Vejam, vocês foram alertados que estariam perante ele e que os livros seriam abertos. Agora eu cogito a ideia aqui de livros no plural ser muito importante. Deixa-nos sabendo algo sobre seu volume. Toda coisa que você já fez é conhecida diante de Deus. Nas Escrituras Deus é chamado de Deus do conhecimento. É dito em Jó 37 que o seu conhecimento é perfeito.
Salmos 147:5. O seu entendimento é infinito. Só Deus conhece os corações de todos os homens. 1 Reis 8:39. Porque só tu conheces o coração de todos os filhos dos homens. Deus conhece os pensamentos do homem. Salmos 7:9. 94:11. Deus julgará os segredos de todos os homens. Romanos 2:16. Eu ouso dizer que se você soubesse que eu possuía todo o conhecimento de tudo que você já pensou, e fez e disse e eu estivesse aqui neste momento e anunciasse que vou contar a todos tudo sobre você, que seria o mais perto que você chegaria de matar um homem. Você faria tudo ao seu alcance para me parar. E ainda Deus, quem sou eu? Um homem como você, com os mesmos problemas que você tem, com os mesmos segredos sombrios que você carrega. Você não quer isso exposto diante de nós mesmos se fossemos tais como você. Mataria você saber que seus segredos mais obscuros foram revelados mesmo a nós que somos tais como você. Então, imagine isso sendo revelado a Deus cuja santidade não pode ser contida, vista ou descrita. E diz, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, Apocalipse 20:12. E você diz, ó, isto não tem nada a ver comigo. Eu estou no livro. Ó, meu caro amigo, como você sabe que está no livro? Como você sabe? Eu viajo por todo o mundo. A grande maioria das pessoas às quais eu prego, membros de igreja, acreditam que estão no livro porque uma vez eles oraram uma oração. E se você perguntar a eles, você é salvo? Eles não dirão coisas como, sim, porque eu estou olhando para Cristo e crescendo em santificação. Não. Toda a sua esperança pela eternidade descansa em, eu fui sincero uma vez quando eu orei com um evangelista. E essa é a única evidência que eles podem apontar para dizerem que seus nomes estão escritos no livro da vida. Mas eu quero que vocês ouçam que a T. Robertson escreveu, nós somos salvos pela graça. Conforme a T. Robertson, provavelmente o estudante de grego número 1 na Convenção Batista do Sul, e sua história. Ele diz, nós somos salvos pela graça, mas o caráter ao final, é o teste do fruto da árvore. Ele está dizendo que por toda a parte das Escrituras, embora as Escrituras ensinam a salvação pela fé, a salvação é a obra de Deus. É atribuída a graça. Você precisa entender que salvação é uma obra sobrenatural de Deus que muda o caráter do homem e ele produzirá frutos. Mateus 7:19-20. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Essas pessoas que são cortadas e jogadas ao fogo são as mesmas que no texto a seguir dirão, Senhor, Senhor. E ele dirá, apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. Apocalipse 22:12. E, eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Salmos 62:12. Pois retribuirás a cada um segundo a sua obra. Jeremias 17:10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Romanos 2:6. O qual recompensará a cada um segundo as suas obras. 1 Pedro 1:17. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor, durante o tempo da vossa peregrinação. Sim, salvação vem somente pela fé. É blasfêmia dizer que salvação é através de qualquer obra, mas, meu caro amigo, se qualquer homem está em Cristo é nova criatura e novas criaturas vivem caminhos diferentes. 2 Coríntios 5:17. 17. Então, o teste é, você é uma nova criatura. Você é. Novamente, 6 escreveu. O céu mantém registro de todos os feitos dos homens, e de todos os pensamentos e sentimentos pelos quais eles agem. Miríades de humanos já viveram e morreram dos quais o mundo nada sabe, mas as vidas que viveram, os feitos que fizeram, os pensamentos e temperamentos que elas alimentaram, ainda permanecem escritos onde a sua memória não pode perecer. Não há ser humano que já respirou o ar da atmosfera cuja carreira não é rastreada em tempo integral nos livros da eternidade. Ó homem, ó mulher, seja quem for você, sua biografia está escrita. Um enerrante mão gravou cada item secreto. Não há um pensamento ruim, um agir mal, uma cena de erro em toda a sua história, uma trapaça, uma conversa suja, ou um sentimento mau que já procurou entreter seu coração,
senão o que está lá descrito em mão destemida, pelo seu verdadeiro nome, e anotado na sua descrição, para serem trazidos para fora para os julgamentos finais. Se não estiver limpo, apagado pela fé no sangue de Cristo antes da sua vida presente terminar. Pensem vocês que não temem a Deus e não fazem nada se não pisarem suas leis, como seu caso irá se manter quando os livros forem abertos. Ele continua e diz, e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. Apocalipse 20:13. Você sabe o que está acontecendo. A terra comando de Deus está devolvendo seus criminosos a ele. Deus dá uma ordem à terra e a terra diz, eu irei erguê-los e dá-los a ti. Israel foi advertida, quando eu trouxer vocês à terra prometida, se vocês viverem em idolatria, pecarem e se rebelarem contra mim, então a própria terra vomitará vocês. No dia do julgamento é como se o mar, a sepultura, a própria morte estivesse vomitando os pecadores como Jonas foi vomitado da boca do peixe. Estes serão lançados diante do trono de Deus e postos de pé. Pense sobre isso por um momento. Depois de Davi, depois da rebelião de Absalão e Davi foi restaurado, Seba, filho de Bicri, decidiu não seguir mais a Davi. Ele quis rebelar-se contra a autoridade e então ele tentou reunir um grupo de homens, e finalmente os homens de Davi chegaram após ele e ele foi e se escondeu na cidade de Abel, Bet-Maaca. E os homens de Davi se aproximaram e estavam indo derrubar as muralhas da cidade, então subitamente uma sábia mulher aparece, ajoelha-se, sai para fora da janela e diz, tu procuras matar uma cidade. 2 Samuel 20, e eles disseram, a coisa não é assim, porém um só homem do monte de Efraim, cujo nome é Seba, ela disse, bem, vamos entregá-lo a você. Não nos destrua. Você consegue imaginar o terror na mente de Seba quando ele ouve essas palavras, que, a cidade inteira vem após mim. Eles vão me pegar, me matar, me atirar do outro lado da muralha com medo de que eles, também, sejam julgados. Deus ordenará ao mar, traga-os para fora. Deus ordenará à sepultura, traga-os para fora. Deus ordenará ao próprio inferno, traga-os para fora. E eu diria a você que a presença de Deus nesse dia é tão terrível que aqueles no inferno prefeririam permanecer lá. E cada um foi julgado segundo as suas obras. Estou correndo contra o tempo aqui, mas ouçam-me. Eu insisto com você. Isto é como na voz do Downtriader quando eles encontram com esse homem de aparência selvagem, que está horrorizado na escuridão do mar e o perguntam, você está com medo de quê? Ele está se afogando lá e o navio vem, o levanta e o resgata. E ele diz, corram, fujam, saiam deste lugar. E eles dizem, por quê? E ele diz, esse é o lugar onde todos os seus sonhos se tornam realidade. E eles dizem, bem, o que há de mal nisso? Isso é maravilhoso. E ele diz, não, vocês não estão me ouvindo. Todos os seus sonhos se tornam realidade. Eles deram meia volta com o barco com a força de cada marinheiro que tinham e zarparam com terror em seus rostos. Veja, eles não escutaram da primeira vez. A Bíblia repete isto, eles serão julgados conforme suas obras. E, de novo, eles serão julgados conforme suas obras. E por que ela está fazendo isso? Você não está escutando. Se você não se encontra em Jesus Cristo, você será julgado pelos seus feitos. Oh, que o Espírito de Deus faça isto conhecido por você, que ele faça isto conhecido por você. Diz, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, Apocalipse 20:14. Para os cristãos isto são boas novas. O Cordeiro triunfou. A morte foi extinta. Para o pecador isto é terrível, porque enquanto eles observam Deus atirar a morte no inferno, é apenas um prelúdio do que Deus fará a eles. Alfred, o estudante de grego, escreve, segunda morte. Assim como há uma segunda e mais elevada vida, há uma segunda e mais profunda morte. E assim como depois dessa vida não haverá mais morte, então, depois dessa morte não haverá mais vida. Quero trazer à tona uma coisa antes de ler uma palavra final de 6, e é isto, marque essa passagem onde diz quem é que lança. Eu já ouvi muitos pregadores dizendo, Deus não atira ninguém no inferno. Meu caro amigo, ele atira. Jesus nos disse que ele atira. Temam aquele que não só mata o corpo, mas também pega o seu corpo e seu espírito e lança você no inferno. Mateus 10:28.
é Deus quem lança no inferno. Você diz, bem, eu apenas não gosto desse tipo de cristianismo. Desculpe-me, é o único que você tem. Terminarei com isso. Escutai, homens incrédulos, vós, homens desonestos, vós, homens profanos, vós, homens e mulheres indecentes, vós, escravos da luxúria e de paixões, vós, escarnecedores da verdade de Deus, como podeis escapar da nação do inferno? Vós, homens de negócios, vós, cujas com alma são absortas pela busca do lucro, vós, povo de riqueza sem riquezas para com Deus, e vós, passageiros na viagem da vida sem oração, sem relações com a igreja, sem preocupação com sua alma imortal, ouvi. O inferno tem se alargado, abriu a sua boca sem medida e vossa glória, vossa multidão, vossa pompa e vosso regozijo devem descer a ele. Escutai, vós quase cristãos que permanecestes há muitos anos às margens do reino, olhando através da porta, mas nunca totalmente prontos para adentrá-la, pretendendo, mas nunca executando, muitas das vezes desejando, mas ainda assim adiando, esperando, mas sem direito à esperança, o apelo é a vós. Como devereis escapar se negligenciastes tão grande salvação? E vós, que vos nomeais cristãos, mas tendo esquecido vossas promessas da aliança, sois como a mulher de Ló. Começastes do local de pecado e morte, mas tendes hesitado na metade do caminho, e ficais a olhar para trás. Sois um Judas batizado. Vós, através de palavras cobiçosas e fingidas, fazeis mercadoria da graça de Deus. Vós não vedes que a vossa sentença, agora de um longo tempo tardada, e a sua perdição não dormita. E se alguém distraído ou indiferente perante o estandarte de Cristo estas grandes questões, dormindo em meio a ondas intensas da retribuição vindoura, a mensagem é para ti. Que pretendes, vós dormentes? Levantai-vos. Invocai vosso Deus, para que o vosso Deus lembre de vós para que não pereçais. Pois, se qualquer um não foi encontrado escrito no livro da vida, ele foi tragado. Tenho propositadamente pedido que eu não seja entregue à emoção para que a atenção seja direcionada à minha piedade, que não haveria lágrimas ou explosão para fazê-lo acreditar na piedade dos homens. É apenas osso, verdade nua. Não é toda a verdade que há. Há outras e gloriosas verdades sobre o amor de Deus e as misericórdias de Deus, mas está uma verdade e uma verdade importante. Fuja hoje. Haverá homens de pé em cada uma dessas entradas. Nós ficaremos o dia todo com você. Nós vamos falar com você sobre as coisas de Deus. Talvez você esteja bravo. Então, deixe sua raiva levá-lo a fazer perguntas. Mas não saia daqui sem Cristo. Veja, está é a obra de um pregador, um espetáculo, uma tolice. Você vai viver ou vai morrer e tudo isso tem a ver com Jesus Cristo, com Ele. Escolha hoje a quem você servirá. Os braços da misericórdia são muito, muito longos. Aqueles que vêm a Ele, Ele de maneira alguma desamparará. A salvação é gratuitamente oferecida e gratuitamente dada, graça o bastante na cruz de Cristo para salvar 10 bilhões de mundo nossos. Venha para Jesus hoje. Você não será tratado com grosseria. Você não será espancado com perguntas. Nós nos sentaremos aqui com as Escrituras e ajudaremos você esperançosamente a encontrar o caminho da verdade. Vamos orar. Pai, por favor, ajude as pessoas, Senhor. Ajude-as, salve-as, abençoe-as. Amém. Fim. Deus abençoe. Deixe seu like.